Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, reunidos para mais uma reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja aqui com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E o Emmanuel escolhe para esse tema do capítulo 127, se chama Enquanto é Dia. E o versículo que embasará essa reflexão de hoje está em João, capítulo 9, versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, disse Jesus. Esse trecho foi tirado daquele momento onde Jesus está fazendo a cura daquele cego de nascença. André, conta para nós o que Emmanuel vai falar a respeito desse versículo aqui hoje. Antes de entrar no tema, eu queria falar a respeito de onde esse versículo foi tirado, que é a cura do cego de nascença. Porque aí nós temos uma questão importantíssima para nós que somos espíritas, que é a respeito da reencarnação. Por quê? Porque nessa passagem, quando os discípulos enxergam aquele homem cego, que ele nasceu cego, ou seja, um cego de nascença, os discípulos perguntam assim para Jesus: Jesus, quem é que pecou? Foi ele ou os pais dele? E se ele era cego de nascença, como que ele poderia ter pecado antes de nascer? Apenas numa vida anterior, ou seja, numa outra encarnação, ele teria que ter feito algo para nessa ele vir cego. E aí Jesus vai curar esse cego, né? Ele pega a terra, ele cospe na terra, faz um barro, coloca nos olhos desse cego e diz assim para ele: vá se lavar no tanque de Siloé. E Siloé significa enviado. E aí ele vai lá, se lava e ele volta a enxergar. Então eu quis só contextualizar isso porque é uma passagem muito bonita que já nos orienta de que os discípulos e Jesus sabiam que existia reencarnações. Bom, Emmanuel aqui, a respeito desse tema de hoje, que se diz enquanto é dia, Emmanuel nos diz que o Cristo se refere é que não é a nossa necessidade de falar das obras de Deus, mas sim de construí-las a seu tempo, ou seja, no tempo necessário. Por quê? O espírito, nós sabemos que o espírito é imortal. Se o espírito é imortal, a reencarnação, ela não passa do quê? De um dia, digamos assim, na imortalidade da vida do espírito. Então, fazer enquanto é dia é como se Jesus estivesse nos dizendo: aproveita enquanto você está encarnado e faça o que é necessário para você reparar os seus erros, para você corrigir os seus equívocos e para você evoluir e conseguir caminhar para a imortalidade melhor do que quando você começou esse dia, ou seja, quando você veio nessa encarnação. E Emmanuel diz assim também: jamais desdenhes a posição em que te encontras. Porque Jesus, ele nos chama a atenção para aproveitarmos a oportunidade que temos, o local que estamos
no tempo que temos necessários para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, se moramos em determinada cidade, se em nosso convívio temos determinadas pessoas, companhias, não só no lar, como no nosso ambiente de trabalho, é porque Deus nos colocou ali e ali é que nós precisamos dar esse testemunho do Evangelho, de como nós precisamos nos conduzir a nossa vida para que esse dia, essa nossa encarnação, ela seja proveitosa para nós. E aí é só lembrarmos aqui de Francisco de Assis, né? Quando disse assim: pregar o evangelho sempre. Se necessário, utilize palavras. Por quê? Porque os atos são muito mais fidedignos do que palavras. Os nossos atos, os nossos gestos falam muito mais de nós do que as palavras que saem da nossa boca. E aí, para a história de hoje, eu queria trazer aqui um apontamento que é o seguinte: assim como esse cego de nascença que foi curado por Jesus, inúmeras pessoas procuravam Jesus enquanto era dia para serem curados. Mas o que eu gostaria de trazer hoje são dois encontros que Jesus teve aí, o período da noite, no fim da tarde, anoitecendo e escurecendo, por duas figuras muito marcantes. Uma delas é Nicodemos, que nós temos o encontro de Nicodemos descrito no Evangelho de João, e também outra figura que buscou se encontrar com Jesus à noite, meio que às escondidas, foi Públio Lentulus, que é narrado para nós por Emmanuel na obra Há 2000 anos. Os dois, essas duas figuras, eles se consideravam tão importantes junto aos homens que eles escolheram encontrar Jesus às escondidas. Por quê? Porque eles não queriam serem vistos na companhia de Jesus, na companhia do Mestre. E aí, o que que a gente pode tirar a respeito disso? Que quando Jesus diz enquanto é dia, a gente pode entender também como se Jesus estivesse falando assim: olha, procura as minhas palavras, procura o evangelho enquanto é dia, enquanto você tem saúde. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Porque se fizermos isso antes das dores, das dificuldades chegarem até nós, nós conseguiremos passar por elas com menos sofrimento. Porque Públio Lentulus só foi buscar Jesus ali porque a esposa dele insistiu muito, porque ela queria que a filha, a Flávia, fosse curada por Jesus. E aí Públio Lentulus foi, nesse momento de dor, de tristeza. Ele foi e buscou Jesus. Então, vamos entender esse enquanto é dia com uma dica de Jesus, uma precaução para nós. Vamos buscar Jesus enquanto não estivermos tão derrubados, tão caídos e sofridos, porque muitas vezes, dependendo da situação que a gente estiver, talvez a gente não tenha força nem para poder buscar Jesus. Então vamos aproveitar, enquanto é dia, esse momento para irmos até o encontro dos ensinamentos de Jesus e, mais que isso, como diz Emmanuel, colocar isso em prática, vivendo isso e auxiliando ao próximo quanto a esses ensinamentos. Duda, qual que é o trecho de hoje que você selecionou para nós?
Bom, André, selecionei um trecho que até você já trouxe um pedacinho dele, né? Bastante marcante aqui na nossa reflexão. Emmanuel diz assim: jamais desdenhe desse modo a posição em que te encontrares. Busque valorizá-la através de todos os meios ao teu alcance, a fim de que o teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para o teu próprio círculo. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz, enquanto é dia. Então, Emmanuel destaca, né, para que a gente não lamente a posição espiritual que nós encontremos e que isso também não seja um empecilho para a gente realizar as obras. Ah, mas eu não sou tão bom, eu não sou tão puro, eu não sou a melhor pessoa para desempenhar esse papel. Então, que a nossa posição não seja um empecilho, que nós tenhamos apenas ali a oportunidade de aproveitar enquanto é dia, para que a gente possa ser beneficiado. Emmanuel destaca quantas bênçãos quando a gente está se esforçando, porque diariamente, ao nos esforçar, muitas bênçãos vêm para nós e isso traz uma luz para o nosso espírito, né? Um direcionamento melhor. E para nós e tanto para os outros, né? Emmanuel destaca aqui para quem está no convívio conosco. André falou um exemplo, né? Porque quando a gente vê alguém fazendo, praticando, sendo exemplo, é muito mais significativo, né? Do que às vezes as próprias palavras. Então é mais fácil que a gente se transforme, se mude, e isso venha a inspirar o outro que está do nosso lado a perceber a mudança que uma vida entregue a Jesus pode fazer por nós. Então, é sim um labor diário. O Emmanuel sempre destaca que é um trabalho diário, um trabalho de formiguinha que nós precisamos fazer todos os dias, mas que a gente tem que, primeiramente, né, tirar qualquer empecilho, qualquer desânimo que possa tocar a nossa mente, que nos impeça de realizar todas as atividades que vão ser edificantes para todos nós. Bom, André, gostaria de complementar um pouquinho? A respeito disso de aproveitar enquanto é dia, né, de aproveitar a oportunidade que nós temos, e você colocou muito bem, da gente não se lamentar da posição espiritual que estamos, eu lembrei aqui de um trabalhador espírita que se chama Jerônimo Mendonça. Eu até já citei aqui em alguma reflexão com o Emmanuel lá no começo, porque Jerônimo Mendonça, ele foi um palestrante espírita que ele ficou completamente paralisado e cego, mas ele fazia palestras deitado em uma maca, numa cama ortopédica. Ele era levado nessa cama, chegava no centro, eles desciam essa maca, colocavam um microfone para ele e ele falava a respeito do evangelho e das palavras de Jesus. Então, nós temos um exemplo de alguém que não tinha mobilidade nenhuma, não enxergava e, além disso, ele tinha dores tão fortes no coração que ele utilizava um travesseiro de areia em cima do peito para poder comprimir e reduzir as dores que ele sentia. Então, nós temos um exemplo de alguém que soube aproveitar enquanto era dia, né? Enquanto ele tinha essa reencarnação, ele soube aproveitá-la, né? E trabalhou para isso, porque é o que nós estamos aqui, junto com Emmanuel, trazendo dessa reflexão. Não só ouvir as palavras, mas viver as palavras e produzir com essas palavras que Jesus nos ensina. Então, Jerônimo Mendonça é esse exemplo muito valioso para nós de que a limitação física ela é apenas um estado em que o espírito está. O corpo em que ele estava
estava doente, estava limitado, mas o espírito que ali estava encarnado, o espírito não tem limite para fazer o que precisa ser feito, né? Tanto é que nós vemos todas essas curas de Jesus, né, dessas pessoas que buscavam Jesus, que às vezes paralíticos, aleijados, o corpo estava ali numa situação muito complicada, mas a fé deles em acreditar que Jesus poderia curá-los os motivava a buscar Jesus, a tentar fazer com que a fé com que eles tinham fizessem que a vida deles mudasse. E aí Jesus, vendo, assim que curava, dizia: a sua fé te curou. Então, a fé é esse instrumento que é capaz de nos tirar da inércia, seja ela física ou espiritual, para nos conduzir para a nossa evolução espiritual. Exatamente, André, porque a única limitação verdadeira é a nossa mente. A falta de boa vontade é a maior limitação e a única. Né? Basta boa vontade, né? Como você citou, quanto esforço existe aí para o Jerônimo fazer as palestras dele, né? E mesmo assim ele ia lá, fazia as palestras de boa vontade. Nós não vivenciamos uma situação igual, é preciso muito menos esforço da nossa parte, é realmente um grande exemplo para nós. E pensarmos assim que a nossa fé ela precisa ser fortalecida, o nosso espírito precisa ser alimentado, e como você trouxe também lá no meio da sua reflexão, nós nunca sabemos as condições que nós vamos estar. Então, a nossa vida é altos e baixos, né? A gente tem que aproveitar os altos, que é um momento que geralmente a gente acaba deslizando em lembrar da espiritualidade, mas aproveitar os nossos altos, porque é onde a gente pode tirar o maior proveito, né? Tem facilidade ali para aprender, para ler, para ir até uma palestra, porque quando o baixo chegar, é o momento onde a gente tem que usufruir daquela fé que nós já construímos, onde a nossa fé pode ficar abalada, onde o nosso emocional pode nos afetar. Mas se a gente, uma vez que nós estamos trabalhando diariamente, no momento que a gente está bem, né, para fortalecer essa fé, a gente tem muito mais chance de passar por essas tempestades de uma forma mais segura, né? É como Jesus cita, né? Construir a casa sobre a rocha, ela é muito mais forte no momento da tempestade se nós construirmos na areia. Então, esse Eu queria só trazer aqui, para quem não conhece o Jerônimo Mendonça, apesar de toda essa limitação que ele tinha muito humor. E ele trazia muitos casos engraçados, assim como o Chico. E um dos casos que ele conta nas suas palestras é o seguinte: que um conhecido dele, que também era palestrante espírita, estava viajando de carro sozinho para poder fazer uma palestra numa cidade no interior. E aí, esse palestrante se acidentou, o carro capotou, e assim que o carro parou, esse homem saiu do carro, ele viu que estava bem, que não tinha acontecido nada com ele, aí ele pensou: "Nossa, eu vou pegar o evangelho segundo o espiritismo, que está ali no porta-luva do carro, para ver o que que Jesus tem para me dizer a respeito desse momento". E quando ele pegou o evangelho e abriu, ele tirou justamente na passagem que estava escrito assim: "Se fosse um homem de bem, teria morrido". Aí ele pegou, foi num telefone mais próximo, ligou para Jerônimo Mendonça e falou assim: "Jerônimo", contou o que aconteceu a história, e ele disse assim: "Jerônimo, eu não estou prestando nem para morrer, porque se eu fosse um homem de bem, eu tinha morrido". Então, assim, é uma pessoa que traz os ensinamentos do espiritismo de uma maneira muito leve, muito engraçada, né. Então, para quem tiver a curiosidade, no YouTube tem palestras dele, tem documentário contando a respeito da vida de Jerônimo Mendonça, é muito interessante.
É uma boa indicação, né, André? Realmente, eu sempre contava as histórias e são histórias muito incríveis, né? Com um pouco de humor, mas que enriquecem profundamente a nossa alma. E de uma maneira tão delicada, acho que cutuca a nossa ferida e dá uma balançada ali, né? Dá um puxãozinho de orelha. Mas com isso, nós encerramos a nossa reflexão de hoje. Agradecemos todos vocês por estarem aqui, nos acompanhando. Na semana que vem, Emmanuel vai falar sobre as dádivas espirituais. O versículo que vai embasar essa reflexão é o versículo de número 17, não, do capítulo 17, me desculpe, versículo 9, do Evangelho de Mateus. E descendo ele do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então, na semana que vem, aguardamos vocês para juntos refletirmos esse próximo capítulo do Emmanuel. E essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Eu desejo uma ótima semana a todos vocês. Um ótimo sábado a todos. Até sábado que vem e que assim seja.